Graça e paz. Primeiro eu quero agradecer ao pastor João, a todos os outros pastores, pela confiança. Era para ter estado com vocês em janeiro, aí não deu certo em fevereiro, não sei se o pastor João contou para vocês, dia 12 de fevereiro, eu já estava ali pegando a saída para Nerópolis. Liguei para ele e falei, pastor, manda a localização. E ele falou, para onde? Ei, pastor, se eu não ligo para ele, dia 12 de fevereiro, eu ia estar aqui na porta da igreja para dar essa palestra. Eu confundi as datas e não chequei a minha agenda. E eu só sei que estamos aqui hoje. Eu quero parabenizar a Igreja Batista Ebenezer aqui em Goianésia, porque vocês realmente têm feito um trabalho de excelência. Eu tenho percebido, tenho visto o trabalho da escola bíblica, os cultos de vocês. Eu estive aqui uma vez numa reunião de pastores, eu nunca vi uma mesa farta igual vocês nos ofereceram aqui para a gente. Estava até compartilhando com a Poliana. Parabéns, que vocês continuem com essa alegria em servir ao Senhor aqui nesse lugar. E falar sobre a importância da família na primeira e segunda infância. O pastor já disse, eu e a Poliana somos pais. Como é que funciona isso aqui? Somos pais do Eduardo e do Henrique. Oi? Ah, está congelado. E falar sobre esse assunto para nós é um pouco confortável. Eu quero ser bem claro com vocês. É um assunto que é gigante. Eu vou procurar, eu tenho 2 tempos de 45 minutos, então eu vou procurar falar o máximo de coisa que eu coloquei aqui para conversar com vocês. Mas é um assunto gigante e desafiador para todos. Para nós que somos pais, para os futuros pais, é desafiador. Não existe receita, Nós que cremos no Evangelho, nós temos que pegar aquilo que a Bíblia fala e transmitir para os nossos filhos, mas vai chegar um momento que eles vão fazer as escolhas deles. E a gente tem que crer que aquilo que a gente plantou, nós vamos colher uma hora. Então, você que está fazendo anotação, você que está em casa, vamos começar. Primeira infância, para você entender, é o período que vai do nascimento aos 6 anos de idade. A segunda infância, dos 6 anos até a puberdade, é o que chama de período de latência. É a fase da latência, é a denominação usada por Freud, que é o pai da psicanálise, para compreender o intervalo no desenvolvimento da sexualidade infantil, geralmente identificada entre os 6 e 10 anos de idade. E eu quero fazer 3 perguntas para vocês. Como tem sido a estruturação familiar hoje em dia? Qual o papel da família na formação da criança? Quais educações de base as crianças desse século estão tendo em casa? O que eu quero deixar claro para vocês que me escutam é que, de alguma forma, nossas crianças serão formadas. Alguma coisa vai entrar no seu psico, no seu social, na sua visão de mundo, na sua visão de família. As nossas crianças serão formadas. Será por princípios bíblicos ou será por princípios mundanos? Isso é fato. E eu quero começar essa palestra deixando isso muito claro para vocês. Eu acho que vocês vão me ajudar, porque não está... Aí. Está ligado, não está? Ou não? Pode, eu vou pedindo e você vai mudando aí para mim. Qual o papel eu dividi essa palestra em alguns tópicos. Primeiro, o papel da família. A primeira vivência do ser humano acontece em família. Independente da nossa vontade, nós, quando nascemos, nós fazemos parte de uma constituição familiar, de um lar. É na família que nós recebemos o nosso nome, o nosso sobrenome, que determina a nossa estratificação social, ou seja, a nossa condição social, se eu sou pobre, se eu sou rico. É na família que nós
nos concede o biotipo específico da nossa raça, a nossa cor, o que nos faz sentir ou não membro dessa primeira comunidade que a gente participa quando a gente nasce. Portanto, meus queridos, a família é o primeiro espaço, grave isso no seu coração. É o primeiro espaço para a formação psíquica, moral, social e espiritual da criança. É na família. Quando o pastor me mandou esse tema, eu fiquei muito alegre em poder falar sobre esse tema. Inclusive, já entrei em contatos com outros pastores para levar também, porque é imprescindível nós entendermos que o psíquico, a vida moral e social e espiritual das nossas crianças, o mais importante é o que acontece dentro do nosso lar, dentro das nossas casas. Isso não pode ser começado apenas quando elas vão para uma escola, ou quando elas começam a ir para as salinhas das igrejas. O primeiro lugar é na casa que as crianças nasceram, é no lar que elas foram geradas. Então a criança, desde o seu nascimento, ela ocupa um espaço dentro da família. É nela que se encontram os primeiros professores. Papai e a mamãe são os primeiros professores. Papai e a mamãe são os primeiros que vão dar os ensinamentos essenciais para a vida delas. Até hoje eu lembro, eu sou de 73, até hoje eu lembro do que eu aprendi do meu pai e da minha mãe, honrar pai e mãe, pedir bênção. Eu sou da época do pedir bênção. Até hoje eu não consigo tratar os mais velhos que não seja de senhor e de senhora. Aonde eu aprendi isso? Quem me ensinou isso? A escola? Não, meu pai e a minha mãe. Os quais esses ensinamentos vão refletir e perdurar a vida toda. Eu estou com 49 anos e estou dando para vocês o meu testemunho. Permitindo que as nossas crianças se desenvolvam de forma integral. Porque a nossa família é responsável. A família é responsável por educar, ensinar, inserir a criança na sociedade. Está claro até aqui para vocês? Isso que eu vou falar é muito sério. O próximo, por gentileza. O que você acha que é caráter? O que você acha que é personalidade? Caráter é algo que está faltando na vida dos nossos filhos. Porque eu gosto de dar muito o meu exemplo para os meus filhos. Meu pai faleceu, vai fazer 3 anos agora em maio. Enquanto ele foi vivo, engraçado, até hoje, e eu acho que até o dia que eu estiver vivo, eu honro, mesmo meu pai não estando presente, eu não consigo fazer algo que eu aprendi com ele que eu não posso fazer. Olha a importância da figura paterna e materna na vida de uma criança. A comunicação, o diálogo entre pais e filhos, a vivência de atitudes, de amor, de respeito, valores, regras sociais, são de suma importância para a formação da personalidade, do caráter, como também aprendizagem, condição para crescimento profissional, pessoal. O Eduardo foi para os Estados Unidos, ele tinha 17 anos, meu querido. Ele foi morar na casa de um pessoal que eu conheci há 14 anos nos Estados Unidos. O Eduardo, depois de 6 meses, foi trabalhar de garçom, foi morar sozinho, resolver as contas. Agora foi o Henrique, aí eu olho para a Poliana e penso, o que a gente pode fazer? Nada, porque eles estão a 6.000 quilômetros de nós, do outro lado do oceano. O que vai ditar a vida deles, a escolha deles, é a personalidade, o caráter que foi formado aonde? Na família. Não foi na escola. Porque quando eles chegaram na escola, já tinha passado a primeira infância e já estava quase terminando a segunda. E o que ficou e o que vai ficar enquanto faculdade, enquanto futuros pais, enquanto futuros profissionais,
educadores, médicos, sei lá o que eles vão escolher, é o caráter e a personalidade que o papai Maxwell e a mamãe Poliana ensinou e passou para eles. As crianças aprendem, queridos, continuamente através de nós, pais. Continuamente, não só aquilo que a gente conta para eles, não só aquilo que a gente fala para eles fazerem. Isso aqui é um grande engano nosso. Uma das formas que as crianças mais aprendem é aquilo com que elas enxergam em nós. Eu não duvido que os meus filhos nunca vão encostar a mão na mãe deles, porque eu nunca encostei a mão na Poliana, a não ser para carinho. Eu não duvido que eles não vão jamais agredir seus filhos, porque eu nunca os agredi, eu os eduquei, eu os disciplinei em amor. Continuamente nos vendo, como a gente atua, como a gente reage diante dos problemas. Eu me arrependo profundamente, descendo uma das avenidas de Goiânia, um caminhão nos fechou e arrancou o para-choque do meu carro. Você lembra desse dia, Poli? Eu não gosto de contar testemunho dos outros, eu gosto de falar de mim. E eu reagi de forma agressiva. Você lembra, Poli? Não, você não lembra? Você que me disciplinou. Você falou, porque os meus meninos estavam atrás. Então não adianta eu falar, meus filhos, vocês têm que ter calma no trânsito. O que vai pesar é o que eles viram em mim, na minha atitude, na minha reação, na minha ação. E isso tudo forma a personalidade, isso tudo forma o caráter. E uma vez formado para mudar. Eu estou terminando meu curso de psicologia. Terminei minha pós, agora em março. Vou te falar um negócio para vocês. Para transformar caráter, para transformar personalidade, é muito, muito difícil. Sabe aonde é que se forma? Na primeira e na segunda infância. É ali, olhando o papai e a mamãe. As meninas, os meninos, nos enxergando. E nós estamos e fazemos parte de uma geração que nós terceirizamos a formação do caráter dos nossos filhos. Isso é muito sério, os nossos filhos estão sendo formados por youtubers. Felipe Neto, né? Lucas Neto, Felipe Neto também, tem o Lucas Neto, mas o outro também tem uma influência nos adolescentes impressionante. Falando de tudo que não presta. Coisas que os nossos filhos têm que ouvir de nós pais, eles estão ouvindo os youtubers. Nós terceirizamos para as babás. Deixa eu falar um negócio para você. Põe amor nas minhas palavras. Você que ainda não tem filhos, não tenha filhos para dar satisfação para a sogra e para a mãe. Ah, eu tenho que ter filho porque a minha mãe está pedindo neto. Não faça isso. Tenha filhos porque Deus te plantou o desejo de ser filho, ter filhos, e crie seus filhos. Forme nele a personalidade, o caráter. E diante dessa situação momentânea que a gente vive, terceirizando a educação que está sendo mutiladas por parceiros de shoppings, pais que trabalham durante a semana para compensar, chega com presente para a criança, para compensar, leva a criança para o shopping. E aquilo que é pequenininho vai crescer, e aí de repente vai te agredir com palavras, vai te agredir, não quer saber de Cristo, não quer saber da moral bíblica. O Eduardo e o Henrique, desde que eles foram plantados no ventre da mãe deles, da Poliana, nós cantávamos para eles, nós falávamos da palavra do Evangelho para eles lá no ventre dela. E quantas conversas eu tive com o Eduardo é uma bênção, o Henrique é uma bênção, mostrando para eles que a realidade desse mundo aí é uma mentira, vocês não têm ideia o efeito que esse mundo gera na vida das nossas crianças. E se nós pais insistirmos em terceirizar, ou compensar o tempo tão precioso, porque passa,
Eu cheguei no Brasil de volta em 2008, o Eduardo tinha 4 aninhos e 2, o Henrique. Hoje o Eduardo está com 18 e o Henrique com 16. O tempo voa. E não volta mais. O que aconteceu meio-dia hoje, nunca mais vai acontecer. E o que nós pais temos a dizer em relação a isso? Na maioria do tempo, os pais estão presentes e ausentes. Você sabe o que é isso? O que é estar presente e ao mesmo tempo ausente? Eu chego em casa, pastor, me presta isso aqui, o seu celular. Pastor João trabalha o dia inteiro. Aí ele chega em casa, vai para o escritório, pega o celular, ou senta na frente da TV. Os filhos estão em casa. Ele está presente? Ele está presente, mas ao mesmo tempo ele está o quê? Ausente. É isso que acontece. A maioria de nós pais, as famílias de hoje, carece de tempo de diálogo, de conversa, de se comunicarem. Coisas que eu tive, que a maioria que nasceu na época que eu nasci, tiveram. Os nossos filhos de hoje em dia não têm mais. Os nossos filhos têm o seu quarto. A maioria, não estou dizendo, não estou generalizando. Os pais põem uma TV, põem um computador, é assim ou não é? E lá ele tem a vida dele. E lá a promiscuidade entra. Lá a homossexualidade entra. Lá a ação demoníaca entra. E nós estamos presentes e ao mesmo tempo ausentes, porque não há diálogo, não há comunicação, não há conversa. Chega um momento da vida dos nossos filhos que eles não querem mais conversar conosco. E não podemos desistir. Isso eu tenho que aplaudir a Poliana. A Poliana não desiste. Ela liga 1.500 vezes para eles, até ele atender, principalmente o mais novo. Mãe, me largue em paz, você vai me atender. Como é que está aí? Me conta. Aí ela calma. Porque eu vou te falar uma coisa, mães. Os meninos sempre vão voltar para vocês. Na hora que a porca aperta, não adianta. Esse dia deu uma dor de barriga lá. Para quem que ele ligou, amor? Mamãe. Ai. Não desista dos seus filhos. Encontre tempo para ouvi-los. Encontre tempo para ouvi-los. Existe uma diferença entre uma escuta atenta e uma escuta desatenta. Quando você for conversar com seus filhos, não importa a idade deles, esteja atento àquilo que ele está falando para você. Mais do que o que ele fala com as palavras, o que ele fala com os olhos, com o corpo. O filho vai conversar com você, não quer a perna, ele está te falando alguma coisa, está ansioso. Mas a gente conversa com os nossos filhos de uma forma tão rápida, tão sem desejo, que a nossa escuta é muito frágil, a gente não entende o que os nossos filhos estão falando. Aí onde ele encontra a escuta? Um colega. E aí ele vai ouvir conselho de quem realmente o escuta. Então encontre tempo para ouvi-lo. Deixa de lado aquilo que é muito importante para você, para aquilo que é essencial. Para aquilo que é muito mais importante. E não existe, irmãos, para mim, eu falo por mim, o que eu espero de herança, não é o que os meus pais me deixaram, não é o que eu estou fazendo aqui hoje, não é ganhar almas para o Senhor. O que eu quero é não perder meus filhos para o mundo. Vocês conseguem entender a grandiosidade disso? É saber que os meus filhos têm uma personalidade e um caráter de Cristo. E essa responsabilidade é nossa. E a igreja está dormindo. As famílias cristãs estão achando que Satanás está de brincadeira. A falta de assunto, o estresse, o dia a dia, o distanciamento entre as famílias.
É importante, eu vou falar isso agora mesmo, mas busca um momento de comer alguma coisa junto, seja uma pipoca. Aqui em Goianésia vocês têm condição, em Goiânia está tão difícil você almoçar juntos, agora no interior ainda tem condição. Dá um jeito de almoçar com seus filhos, pelo menos jantar com seus filhos, tomar um lanche, pega o seu menino, sua criança, dá a ele voz. As crianças também elas devem participar do seio familiar. É importante para eles se sentirem importantes. Deixa eles contarem o que aconteceu na escola, sem interromper, sem achar que o assunto está chato. Deixe os seus filhos enriquecer o ambiente familiar. Porque se a gente tolhe eles hoje, quando eles estiverem adolescentes, a gente vai querer que eles falem, mas eles não vão querer falar mais. Tem dia que a gente está tão estressado que a gente fala, não aguento voz de menino. Só que vai chegar uma hora, igual eu e a Poliana hoje, que saudade das vozes deles. Que saudade da mudança de voz, né? Carne, pó, bife. Não volta mais. E o que ficou foi o que nós plantamos. Foi o que nós ensinamos. Por favor. A importância de dizer não para os nossos filhos na formação do caráter e da personalidade. Lembra que eu falei para você do compensar a falta da presença nossa? E aí uma das compensações é não falar não. A gente tem medo de falar não. A gente tem medo de perder nossos filhos, só que nós não estamos perdendo. Vocês não têm ideia o tanto que o não é importante. Eu tive muito mais não do que... A minha geração teve muito mais não do que sim. É ou não é, pastor? Você é uns 30 anos mais velho que eu, mas sim. O não é tão importante no limite dos nossos filhos como o dar de mamar. Na formação dos nossos filhos, para a defesa imunológica deles. O não de hoje, com certeza, fará um adulto forte amanhã. A criança, na primeira e na segunda infância, que entende o que é não, hoje você não vai brincar, não, hoje você não vai assistir, não, hoje você não vai comer doce. É a mesma criança que vai dizer não às drogas, ela vai dizer não ao álcool, ela vai dizer não às más companhias, e ela vai dizer não a tudo aquilo que tenta ocupar o lugar dos pais. A criança que aprende a receber um não, aprende também a dizê-lo. Ai, ai. Está claro? Eu estou falando muito rápido, vocês estão entendendo? Então a criança, ela aprende a receber um não, como eu disse para você, ela vai dizer não a tudo aquilo que ela sabe que não é bom para ela, porque o papai e a mamãe ensinou que a vida tem limites. E se eu não ponho limites, eu sou engolido pela essa vida. Mas se eu sou criado por aqueles que formou o meu caráter e formou a minha personalidade e me ensinou que a vida é feita de sim, já pensou que ele enfrentar o primeiro não? Por que tantos jovens agridem as primeiras namoradas? Porque eles nunca ouviram um não da mãe. Enquanto uma namorada dá um não para ele vira a mão. Ele vai bater na esposa dele. Porque a vida não é feita só de sim, a vida é feita de muitos nãos. E nós, pais, temos que atentar a isso, porque o não para eles forma o caráter deles. A personalidade deles. Alguma pergunta até aqui? E eu quero passar para outro assunto, que é os vínculos. Lembre-se que tudo isso está ligado na formação do caráter dos nossos filhos, da personalidade. Vínculo familiar. Por favor, pode mudar. Isso. Tirando foto da minha careca aí, né?
para acabar, viu? É para acabar. Eu quero ver você postar essa foto, viu? O vínculo familiar. Pastor, tem água, por gentileza? Ah, tá. Obrigado. É essencial para o desenvolvimento da cognição dos nossos filhos. A forma que eu vejo, por exemplo, cognição, deixa eu tentar explicar para você. A criança, quando ela cresce, ouvindo da mãe dela, você é burro, do pai, você é burro, você nunca vai aprender nada. Isso tudo vai fazendo com que aquilo que ela pensa a respeito dela está totalmente ligado a isso. Então, aquilo que ela pensa se torna disfuncional. Aí ela chega na idade de apresentar um trabalho na escola. A professora fala, Joãozinho, amanhã você vai apresentar aqui, na próxima semana você vai apresentar um trabalho. Como as cognições, a forma dela ver, de pensar, está disfuncional, está adoecida, né? Ela não se acha inteligente, o que vai acontecer com essa criança, com esse jovem? Ele vai voltar para casa o quê? Ninguém vai gostar de mim, ninguém vai gostar da minha apresentação. Aí ele fica aflito, ele fica ansioso, ele não dorme, ele come as unhas. O que vai acontecer? Ele vai conseguir apresentar o trabalho? Não vai conseguir, porque não acredita que ele consegue. Ele não consegue acreditar. É onde os consultórios psicológicos estão lotados, para mudar essa perspectiva, não de um derrotado, não de um burro. E aonde a maioria de nós somos formados? Na primeira e na segunda infância. As cognições é formado nesses vínculos afetivos. Vou falar, vocês vão entender um pouquinho melhor. É toda e qualquer interação que há entre a criança e nós, pais responsáveis. Meus pais, impressionante que eles tiveram, principalmente a minha mãe. Papai trabalhava muito. Ela, toda a vida, ela soube fazer com que aquilo que eu e meus irmãos pensássemos a respeito de nós fosse grande. Fosse grande. Eu toda a vida tive de estudar muito. O meu irmão era aquele que assistia a aula e conseguia fazer as provas. Eu e minha irmã somos aquelas que a Poliana sabe, eu tenho que ler, eu tenho que estudar. Mas a minha mãe soube elogiar tanto a mim, que estudava muito, como ao meu irmão, que não estudava nada. Então, isso é tão importante para a nossa cognição, para a nossa forma de ver a vida, de pensar, a respeito dos nossos pensamentos, a respeito de nós mesmos. Isso se dá no vínculo, nas interações que há entre nós e nos nossos pais, gestos de carinho. Eu sou um ser amado. Eu sou um ser amado, eu sou um ser importante na face da terra. E isso se dá nessa interação, nesse vínculo de pai, mãe e filhos. Cuidados, principalmente na atenção destinada às necessidades básicas. Esses fatores, atitudes já são percebidos pela criança desde a primeira infância. Desde a primeira infância. Tem como é que é o nome da... Acho que não tem na Netflix, mas você acha no YouTube. Uma criança... Como é que chama? A Ira de um Anjo. Se você quiser anotar aí, procure no YouTube. Uma criança de 6 anos, o desejo dela, ela era adotada. O desejo dela era matar os seus pais e o seu irmãozinho. 6 aninhos. E ela fala... Vocês vão assistir, vocês vão me falar. Porque ela foi abusada quando bebezinha. Não sei se ela tinha 6 meses. E ela conta coisas. Com 6 meses, eu até perguntei para a Poliana, eu falei, gente, como é que ela lembra? Então, esse vínculo começa lá quando a criança, o médico te entrega, vou mais. Começa quando ele está na sua barriga, mamãe. Eu ajudo muitas mães, a Poliana já ajudou muitas mães que não conseguem lidar bem com os filhos e a gente vai investigando. Foi uma criança rejeitada desde que foi concebida. A mãe foi violentada, ou a mãe foi agredida fisicamente.
agredida com palavras, chorou muito durante a gravidez, ou passou fome. Tudo influencia. A criança, ela é igual uma esponja, ela vai recebendo tudo que a gente vai dando para ela. Por isso a importância do vínculo. Torna ou não os nossos filhos inteligentes ou burros emocionalmente. As cognições deles são afetadas. Aquilo que eles pensam a respeito deles. Seu filho errou. Fala, meu filho, você é muito inteligente. Todo mundo erra. A gente não acerta em tudo, não. Vocês entendem a diferença de você falar assim para ela: nossa, mas eu estou cansado de você. O que você está fazendo na escola? Vocês conseguem ver? Onde é que afeta as cognições? Onde se torna um homem, as emoções funcionais ou as nossas emoções são disfuncionais? Ninguém nunca vai gostar de você. Que feio. Nossa, gente, não faz isso com seus filhos. Não faça isso. A sua professora não vai gostar de você. Como que você fala isso para a criança? Ela vai voltar para a escola e olhar para a cara da tia e vai pensar o quê? Ela vai acreditar em quem? No pai e na mãe. E ela vai crescer com problema com todo professor. E você não vai entender por que ela tem problema. É porque lá na primeira infância, você falou na hora que ela errou, alguma coisa que ela não fez direitinho, que a professora não ia gostar dela porque ela fez daquele jeito. Aí é onde ela tem que ir? Para o psicólogo. Consertar. Contato familiar. Ela tem que ser repleta ou repleto de estímulo positivo, demonstração de afeto. É necessário para o desenvolvimento emocional, físico, fundamental para a construção de habilidades sociais, a criança aprender a socializar nas escolas. Por que você acha que tem tanta criança agressiva nas escolas? Onde ela está aprendendo? Você acha que ela nasceu agressiva? Ela nasceu agressiva? Ela está tendo uma escola. E essa escola está onde ela tem um maior vínculo. Que é em casa. Ou no quarto, no YouTube. Deixa eu correr, pastor. Não generalize o que eu vou ler aqui. Mas escuta essa pesquisa, que foi coordenada por pesquisadores da Universidade de Harvard por 20 anos. Eles ficaram analisando o cérebro de vários órfãos da Romênia. E provou que o abandono, a negligência, a falta de estímulo e de socialização entre crianças de 0 a 6 anos de idade, ou seja, a primeira infância, e mais gravemente, de 0 a 3 anos, trouxeram traumas emocionais, danos neurológicos, como perda cognitiva, que acabamos de falar, aumento de esquizofrenia, bipolaridade e crescimento de índice de suicídio. Você acha que o vínculo é importante? Olha a seriedade disso. Olha a importância de um abraço. De você falar que ama. Além de falar, de expressar amor. Isso tudo vai ditar as cognições dos seus filhos, o que eles serão amanhã. E de acordo com a especialista em acolhimento familiar e em neurociência, Sandra Sobral, esses resultados comprovaram que as crianças que receberam atenção, abraços e outras demonstrações de carinho durante a primeira infância foram em número maior de sinapses cerebrais e conseguem mantê-las durante toda a sua vida. Eu não vou falar o que é sinapse, depois você vai... É a ligação dos neurônios, a conversa que tem os neurônios ali. Eu não estou aqui para falar de neurociência. Olha para você ver a importância de você falar: meu, você é muito inteligente, e dá um abraço. Você não entendeu nada do desenho. Vem cá, menino inteligente, que desenho lindo. Como é importante a palavra de
incentivo. Nós adultos gostamos, sim ou não? Nós gostamos de um abraço, nós gostamos do aplauso, nós gostamos do parabéns. Por que a gente não tem deixado de fazer isso com as nossas crianças? Por que a gente tem sido tão duros com elas? Isso amanhã vai gritar alto. Vai gritar muito alto. Passa por isso. Como formar vínculos? Segundo a doutora Lídia Weber, vocês me dão mais um topinho para eu terminar essa primeira parte, pastor? O ambiente familiar precisa ser positivo para manter as crianças seguras e fazer com que tenham certeza de que são amadas. Elogiar, brincar, dar atenção, apresentar regras, limites, e aí, como nós já falamos, o não, deixar claro que ela não pode fazer tudo que ela quer, do jeito que ela quer, no tempo que ela quer. E isso tem que ser deixado claro na primeira e na segunda infância. Porque se você não fala não na primeira e segunda infância e vai tentar falar quando eles estão jovens, na adolescência para a juventude, você vai arrumar um baita de um problema. Ué, o que aconteceu aqui em casa? E aí a gente quer que depois de 12 anos a criança entenda algo que eles nunca aprenderam. Isso tudo, limites bem claros, bem específico para a criança entender que existe limite, isso é importante demais. E é uma das formas de mostrar afeto mais importante na vida e na educação e na formação da personalidade do caráter da criança. E aqui eu tenho que abrir um parênteses, porque a gente às vezes é muito duro no que diz respeito a limites com o primeiro filho. A hora que vem o segundo, parece que a gente dá uma amolecida. Eu vou falar por mim. Ainda bem que eu não tive o terceiro, porque eu nem sei como é que ia ser. Ainda bem que eu não tive menina. Que aí eu não ia cair o cabelo daqui, caiu o cabelo da sobrancelha. Ainda bem que eu não tive menina. Que não ia prestar. Eu acho que não ia existir, não. Brincadeira. A professora sênior da Universidade do Paraná, Federal de Paraná, diz que a educação de sucesso precisa de equilíbrio entre carinho e disciplina. E esse equilíbrio transmite valores essenciais que vão proteger as nossas crianças. Regras que demarcam até onde ela pode ir. Que ela entende que se passar daquilo ali, ela vai machucar. Então, são crianças que crescem emocionalmente funcional. Ela sabe escolher a quem namora. Ela sabe dizer não para o rapazinho que ela entende que aquilo ali não vai fazer bem para ela. Onde ela aprende tudo isso? Na primeira e na segunda infância. Na relação de vínculo entre pais e ela. É lá. É lá, nesse momento tão importante. E eu quero falar rapidamente com vocês algumas formas de formar vínculos. Primeiro, cria tradições familiares. Que isso? Crianças, principalmente nessa primeira e na segunda infância, sentem seguras com rotinas, com horários bem definidos. Não se enganem. Não se enganem. Eu gosto de regras. Já imaginou Goianésia sem regra? Sem sinal de trânsito? Já pensou a igreja de vocês aqui sem regra? Você chegar e entrar pelaquela porta, subir aqui, pegar o microfone de qualquer pessoa? O que ia acontecer aqui? Virar um caos. A regra gera segurança, sim. Um dos maiores problemas que acontece com crianças são crianças que tiveram e testemunharam. Põe amor nas minhas palavras, eu não estou generalizando, estou te dizendo histórias que a gente escuta. Quando a criança testemunha a separação dos pais, brigas em especial. Pais brigam, que ela sabe que é as brigas de arrancar tatu da cova dentro do carro, e a criança está lá escutando. O que você gera para ela? Insegurança. Então, é muito importante use as tradições familiares ao seu favor. Crie momentos de conexão com seu filho, com sua filha, durante as atividades do dia a dia.
Faça, outra coisa, passeios com elas. Eu lembro que meu pai tinha uma Suzuki, uma motinha Suzuki. Tem uma foto, meu pai, a minha irmã no tanque, eu e o meu irmão. Como eu amo essa foto. Eu lembro que eu esperava meu pai nas madrugadas, porque ele estudava em Goiânia, nós somos de Rio Verde, e aí ele trazia, nós éramos bem pobres, o papai trazia, eu não sei se você vai lembrar, aqueles cigarrinhos de chocolate. Não aprendi isso a fumar não, viu, irmão? Mas que ele não podia vender mais não, tá doido com aquele negócio. Eu esperava, porque ele trazia todas as vezes para nós. Você acha que eu esqueço disso? Não esqueço. Não esqueço das vezes que ainda criança, meu pai ia andando a cavalo na minha frente, e eu atrás, o meu irmão atrás de mim. Marca, passeios. Ah, pastor, não tem dinheiro para ir para a praia. Quem que falou que tem que ir para a praia? A criança não entende o que é praia, o que é piscinão de ramos, não, irmãos. Você acha que eles entendem disso? Para criança, tudo é grande, tudo é bonito. O que importa para a criança é o papai e a mamãe presente. Atividades que vão marcar a vida dela, uma pescaria. Eu nunca pesquei com os meus filhos, porque eu não gosto de pescar. Eu inventava, dois, pastor? Três. Eu inventava, eu fazia outras coisas com os meus filhos. Eu malho, eu gosto de malhar. Aí esses dias a Poliana, dá para perceber, né, pastor? Esses dias eu fui com a Poliana, levei ela na academia, que eu e eles malhávamos. Ela falou, nossa, Max, eu te entendo agora, porque quantas vezes, depois que eles foram embora, eu sentava no banco lá e a lágrima descia. Porque cada aparelho que eu olhava, posso nem falar aqui, irmãos, eu lembrava de quê? Deles. Vocês entendem a importância das atividades, de ler com o seu filho, ler para o seu filho. Brinque junto com ele, deixa ele ganhar você na queda de braços. Quantas vezes eu deixei meus filhos ganhar? Até hoje eles têm um sonho de ganhar de mim de verdade. Porque chegou uma hora que eles viram que eu estava facilitando a vida deles. Deixa eles ganharem você na corrida. Ensina a andar de bicicleta. Como foi maravilhoso a hora que eu tirei as rodinhas da bicicleta dos meus meninos. Gratificante participar do primeiro tombo. Desde que eles ajudem você na casa. A Poliana foi fantástica nisso. O Eduardo, né? Que ela ia fazer bolo. Meu Deus, eu chegava lá e falei, o que está acontecendo nessa casa? E ela deixava o Eduardo participar. Deixava eles errarem. Deixa errar. Deixa pegar a vassoura. Ao invés de juntar, bagunçar o lixo, não tem problema não. Vai chegar uma hora que ele vai entender que ele tem que juntar. Mas na cabecinha dele, ele está sendo importante na casa. No seio familiar, estudo, vínculo, tudo está formando a cognição sadia, as emoções sadias, os pensamentos sadios. E nessa relação, nesses vínculos, preste atenção nas sutilezas. Sutilezas. Aprenda a reconhecer os sinais dos seus filhos. Quando ele entrar dentro do carro, a hora que você pegar ele na escola, você já olha no olhinho dele, você vai saber se você está triste. A hora que você pergunta, você fala, o que aconteceu com você, filho? Filha, o que aconteceu? Ah, um menininho da escola fez assim comigo, mamãe. É um momento que você ministrar, é um momento dela encontrar em você um porto seguro. Vocês estão entendendo a importância dessa relação? Enche os seus filhos de abraço, enche os seus filhos de beijos. Dê o seu melhor. Tá bom? Encerramos a primeira parte. Ok. Vamos para a segunda parte. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 6. Eu vou dar uma explicação melhor a respeito da cognição. Cognição é tudo que está relacionado ao conhecimento que a gente adquire na vida. Não só o emocional, tudo. Tá? Então, cognição é isso. Capacidade cognitiva
é aquilo que eu e você temos quando a gente tem aquilo que a gente discerne do ambiente. Tá? Então, por exemplo, eu vou numa festa, e aí eu chego numa festa, olho o ambiente e já penso assim, ninguém vai querer conversar comigo aqui. Isso está ligado à cognição, à minha capacidade cognitiva. E eu sou colega que está com você, já chega dançando, e está tudo certo para ela. Vocês conseguem entender? Então, cognição é tudo que eu falo de conhecimento. Capacidade cognitiva é aquilo que eu tenho, aquilo que eu enxergo no ambiente que eu estou. Deuteronômio 6, 5 a 7, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que lhe ordeno hoje estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, para a gente dar início a essa segunda parte, que eu queria deixar esse versículo para vocês, pais. A prosa, como diz o goiano, do povo de Deus, a todo momento tem que estar ligado à palavra do Senhor. Nós temos que inculcá-las nos nossos filhos. Porque vai chegar uma hora deles fazerem as escolhas deles. E o que vai pesar é o que nós plantamos lá. Tá bom? E eu quero falar, o primeiro tema, na segunda parte, as crianças precisam de um sentido de significado. Todos nós gostamos de ser notados. Certo? Sim ou não? Todos nós gostamos. É praticamente impossível nós vivermos sem sentirmos que nós não temos valor nenhum. É muito ruim, deve ser muito ruim esse sentimento de desvalor. É uma das... não vou falar que eu esqueci a palavra aqui. Se nós não gostamos de nós mesmos, quando a gente se sente desvalorizado, quando a gente se sente uma pessoa sem valor, o próximo passo é nós não gostarmos de nós mesmos. É nos acharmos feios, é nos acharmos problemáticos, e aí vai. Então, o indivíduo que julga ser ninguém, ele vai contribuir muito pouco para si mesmo e para a sociedade. E o grande mal do sentimento de inferioridade, ele começa muito cedo na vida, ele começa na primeira infância. O sentimento de se sentir desvalorizado, o sentimento de desamor, de achar que ninguém gosta dele, começa lá, quando bebê. Então, os seres humanos, eles necessitam ser notados, eles necessitam ser apreciados, eles necessitam ser amados como eles são. Caso você queira dar sentido aos seus filhos, ou futuramente quando você for ter filhos, lembre-se disso. Faça com que eles se sintam gente. Façam com que eles se sintam importante para a sua família, importante para a sociedade, importante na escola. Isso tudo, lembra-se, é conhecimento, está formando a cognição dele. Então, quando ele entrar num ambiente, ele não vai sentir o pior daquele lugar. Ele sabe quem ele é. Ele sabe da importância que ele tem. Às vezes, não a mesma importância naquele ambiente, mas ele sabe da importância que ele tem dentro da casa dele. Então, a criança, ela busca essa atenção. Ela busca, e se ela não for notada, você já perguntou por que a criança chega num lugar, ela começa a chutar a canela dos coleguinhas, ela morde o irmãozinho mais novo. Já viu que tem criança que começa a bater no irmãozinho mais novo? O mais velho, aí nasce o bebê mais novo. Ela começa a bater, derramar leite na mesa. Por quê? O que ela está fazendo? Pai, mãe, estou aqui. Estou aqui. Nasceu um pequenininho aí, mas eu estou aqui. E quando não tem irmão, eles dão um jeito de chamar a atenção dos pais. Só que é aquilo que eu já falei na primeira parte, nós estamos tão atarefados que a gente não entende os sinais dos nossos filhos. Trancado no quarto, é um sinal. Agressivo, é um sinal. Nervoso demais, é um sinal. São sinais que a gente não valoriza. Vai passar. Né? Isso é o quê? Preguiça. Preguiça de estar atento e de
dar atenção e mostrar que o seu filho é amado, ele é importante para você. Agora eu vou te falar um negócio. Isso, o mais triste é o que eu vou te falar. Não para, isso não termina na infância. Isso não termina na infância. E a criança entra para a juventude, o que ela vai fazer? Ela vai pichar muro, ela vai brigar na rua. Eu estou atendendo uma pessoa da igreja, ajudando, e ele falou, pastor, a relação que eu tive com meu pai foi muito difícil, eu não me sentia amado. Eu tinha um ódio dentro de mim, pastor. Que eu saía, ele começou a andar armado, ele saía para brigar, ele brigava com 10 homens de uma vez. Você tem ideia, pastor? Ele saía para brigar. Por que ele saía para brigar? Para pôr para fora o ódio. Ódio de quem? Do pai. Por quê? Porque ele se achava não amado. Ele se achava um estorvo. Então, é muito importante você e eu estarmos atentos a isso. Dar importância para os nossos filhos. Aplaudir, elogiar. Tá? E eu quero abrir um parênteses para falar com você, por gentileza, sobre algumas mentiras. Primeira mentira, quando a gente diz que o relacionamento pai e filho tem prioridade sobre o relacionamento marido e esposa. Não faça isso com vocês. Cada um no seu quadrado. O maior problema de términos de casamento, de brigas, é quando a criança nasce. A mãe, em especial, esquece que tem marido. Então isso aqui é uma baita de uma mentira. Baita de uma mentira. Eu vou te falar um negócio. Seus filhos vão voar, viu? Vai sobrar você e seu velho. Ponto final. Está aqui o exemplo. Está eu e ela. Eles vão voar. Eles vão nos visitar. No final que sobra é o esposo e a esposa. Então, o relacionamento pai e filho é importante? Sim. Mas não tem prioridade sobre o relacionamento esposa, marido e mulher. São dois polos diferentes. Eu tenho que cuidar bem dos dois polos. Tá certo? Isso aqui ficou claro para vocês? Outra mentira, a criança tem o direito de ser o centro das atenções. Não pode ser o centro das atenções. Não pode. O resultado são crianças egocêntricas, são crianças que se não conseguir o que desejam, vão reagir de forma agressiva, vão se rebelar, vão fugir de casa. Então ela não é o centro da atenção, não. Você não tem que passar fome para fazer graça para a filha dando celular de 8 mil reais, não. Porque o dia que você negar o carro, ela te dá um tapa na cara. Aleluia mesmo. Aleluia mesmo. Eu conheço pai que fica aí ralando para fazer graça para filho, dando aquilo que não é essencial. E aí a gente não entende por que eles nos abandonam. Sabe por que eles nos abandonam? A partir do momento que eu não consigo mais ter condição de fazer os teus caprichos deles. Aí eu já não sirvo mais para eles. Os nossos filhos têm que nos amar e nos honrar, não por aquilo que a gente dá para eles, mas por aquilo que eles entendem quem somos na vida deles. Vocês entenderam o que eu falei aqui? Eles têm que nos amar não por aquilo que a gente dá para eles, mas porque eles entendem o poder que é, honra o teu pai e a tua mãe, e os dias sobre a terra lhes irão bem. Isso é uma promessa que os nossos filhos têm, e eu lembro isso para o Eduardo e para o Henrique todas as vezes que eu falo com eles. Criança deve ser empurrada o mais rapidamente possível para o desempenho de papéis amadurecidos. Mentira. Criança tem que ser criança. Elas têm que ser criança, sim. E aí eu vou abrir outro parênteses. Tem pai que cria, tem o mais velho, aí tem o mais novo, pega o mais novo e entrega para o mais velho cuidar. Tá de brincadeira. O que você acha que vai acontecer com essa criança? Com o mais velho? E vai, meu pai me teve para quê? Para cuidar do mais novo? Vocês conseguem entender que são detalhes? São detalhes na nossa vida. Então, os sentimentos de inferioridade surgem devido
ao esforço que nós temos para alcançar a superioridade e desenvolver isso com muita rapidez. Meu filho, tudo tem um tempo, calma. Nosso mais velho, irmão, nosso filho mais velho desde que ele nasceu, sabe com quem que ele gostava de ficar? Nas rodas dos adultos. Ainda bem que ele nasceu em outra época, que se ele nascesse na minha época, eu estava lascado. Porque criança no meio do adulto, não existia essa conversa. Não existia. E Eduardo, vai brincar. Aí ele saía, tocava de roda, onde ele estava de novo. Pai, com 11, 12 anos, pai, eu quero ir para a equipe de louvor. Porque com quantos anos ele tocava a bateria? Com 2 aninhos ele tocava a bateria. Quero ir para a equipe de louvor, e a mãe dele, não, calma. Porque a gente tem um exemplo lá em casa que a Poliana, com 11 anos, a Poliana assumiu o departamento infantil da igreja do pai era pastor, assumiu a equipe de louvor, assumiu a equipe de intercessão e mais de um monte de coisa. 11 anos de idade, sabe o que é isso? Quando ela tinha que estar brincando de boneca, estava sobre ela o quê? Responsabilidade de igreja. Chegou um momento, uma hora vocês trazem ela aqui para falar para vocês, mulheres, que ela conta o testemunho para vocês. Surtou. Adoeceu. Começou com 11 anos. Uma responsabilidade de adulto na criança. Uma superioridade empurrada goela abaixo, uma maturidade fora do tempo. Então a Poliana está com quantos anos, amor? Com 41. Né? É 41, amor? É porque eu conheço ela desde os 14. Eu peguei ela para criar, nós somos 8 anos diferentes de idade. Eu conheci ela com 14 anos, irmãos, com cabelão aqui. Eu falei, Jesus do céu. Achei a igreja que eu vou congregar. Aí, namorando, abrindo parênteses. Os pais foram enviados para Boston. O que aconteceu? Eu fui atrás. Casei. Está me aguentando aí, já tem muito tempo. Situações destrutivas. Anote isso aí, queridos. Anote isso aí, pelo amor de Deus. Comparação. Não compare seus filhos. Se o seu filho gosta de andar de chinelo, o seu coleguinha usa os tênis bonitinho, até que fica mais bonito que você. Não faça isso. Não compare que o outro é mais inteligente. Se você tiver 2 filhos, não compare. Nós temos 2 filhos lá em casa. 2 personalidades, duas pessoas totalmente diferentes. Parece que eles nem são irmãos. Se eu comparar o Eduardo com o Henrique, eu vou matar o Eduardo e vou matar o Henrique. Não compare seu filho com um primo, com um priminho. O seu foco é seu filho. É ele que você tem que focar, é ele que você tem que fazer grande. É ele que tem que entrar nos ambientes e saber quem ele é. Porque o papai e a mamãe mostrou que ele é importante, que ele é amado. Que ele tem valor na sociedade, que ele tem valor na escola. Não compare, comparação é terrível. Palavras negativas. Elimina a palavra negativa, você é ninguém. Ninguém gosta de você, ninguém vai lhe dar emprego, você nunca vai ser nada na vida. Às vezes você ouvindo o que eu estou te dizendo, você fala, nossa, mas será que tem alguém que faz isso? Faz, irmão. Sabe que hora que faz? Que hora que nós pais fazemos isso? Que hora que vocês acham? Que hora que vocês acham? Na hora que a gente está com raiva. Educar filho com raiva não é bom. Pode confiar no que eu estou te falando. Não é bom. A gente faz coisa que a hora que a gente acalma, que a gente pensa assim, meu Deus, o que eu fiz? O fazer gera menos mal do que quando eu falo. Quando eu falo, é igual aquele ditado, é pegar um travesseiro de pena, ir no chão arado, cortar esse travesseiro num dia de vento e depois tentar juntar aquelas penas. Você falou, papai, entrou, marcou. Foi lá, entrou no coraçãozinho, porque você é a pessoa mais importante para os seus filhos. Expor ao ridículo.
o sarcasmo, a zombaria, o desprezo pela criança produz sentimento de inferioridade. Vou te contar um testemunho que nós ouvimos nos Estados Unidos, um cara que tinha um problema de ira, muito irado, agressivo em casa, e ele não sabia por quê. Aí ele procurou ajuda. Ele era tão doido, ele era cristão, tão nervoso, que um dia ele parou no trânsito, e atrás do carro dele ele colocou um adesivo, tipo assim, se você for cristão, buzine. E o cara de trás... Você lembra desse testemunho? Buzinou. Para quê? Desceu, irmão. E pá. A hora que ele entrou, ele lembrou. Aí ele buscou ajuda. E aí, fuça. Lembra que eu falei para você, consertar o que foi estragado? Quando ele tinha 11 anos de idade, pastor. Dois coleguinhas foram dormir em casa dele. Ele tinha um problema de fazer xixi na cama. E naquela noite ele fez xixi na cama. Foi tomar o café da manhã, está lá o pai e os coleguinhas. O que aconteceu? O pai contou, na frente de todo mundo, mas você fez xixi na cama. Naquele dia, o ódio entrou. Por quem? Pelo pai. Ele criou um ódio pelo pai. Porque ele foi ridicularizado na frente dos seus colegas. Ninguém aqui gosta de ser ridicularizado. Por que criança gosta? Por que você acha que a criança gosta? A gente acha que criança é um serzinho que não pensa, que não sente, que só vai sentir e pensar quando tiver adulto. Fazer com que a criança reprima e interiorize os sentimentos. Isso aqui eu tenho birra. A criança está... O pai vai disciplinar o filho. Chinelinha, papá. Cala a boca! Cara, você me bateu, está mandando eu não chorar? Você não sabe o estrago no emocional que faz isso. Porque a criança não sabe se ela pode rir, se ela não pode rir, se ela não pode chorar, quando que ela pode chorar. Ela se torna um adulto que não sabe quem ela é, o que ela pode fazer. Onde ela aprendeu? Sendo reprimida pelo papai. Por que você está chorando? Por que você está chorando? Quantas vezes eu fiz isso? Meu pai, ficava lá, eu, meu irmão, nossa, meu pai, eu amo meu pai. Meu pai sentava aí na cama, vocês vão apanhar por causa disso, 30 minutos, pá. Aí depois disciplinava e falava, agora vocês param de chorar. Cara, estava doendo, pô. Estava doendo, velho. Estava doendo, a criança quer chorar porque está doendo. Aí depois fica um adulto que não fala, não busca ajuda, não mostra sentimento de amor, não mostra a necessidade de socorro, principalmente essa geração mais velha. Fica adoecida e toma uma atitude drástica, que eu não vou falar o nome para não dar ibope, e a gente não entende. O nome, eu nunca pensei que o fulano estava passando por problema, ele estava, só que ele não tinha coragem de falar, porque ele foi uma criança que teve os sentimentos reprimidos. Quando ele buscava ajuda, o pai ria, a mãe ria, ou mandava lá, larga de ser mole, menina. Se seu filho pediu ajuda, é porque está precisando de ajuda. Você concorda comigo ou não? Ou você acha que ele está fazendo graça com você? Se eu procurar o pastor João, pastor, me ajuda, conversa comigo, eu estou precisando de ajuda lá em casa. O mínimo que ele pode fazer, não, vem cá, meu filho, senta aqui, pode falar para mim o que você está precisando. Por que a gente não faz isso com os filhos? Por que a gente fala assim para os nossos amigos, chora, pode chorar, estou aqui para te ouvir, e não fazemos para os nossos filhos, chora, filho, pode chorar. A minha mãe foi fantástica nisso. Do grito, né, amor? Eu gostava de gritar. Cada um tem um jeito de desestressar, né? E minha mãe falava, vai gritar, meu filho. Eu pegava, ia lá no quintal, gritava. E ela, gritou, filho? Gritou. Tá bom, filho. É ou não é, Apolo? Ela nunca me reprimiu. A ira. Gente, as emoções dos nossos filhos são prejudicadas e feridas no momento que a gente está irado.
E aí eu quero dar uma dica para as mamães. Papai fica o dia inteiro fora. Você está lá com seu filho te atormentando o dia inteiro. Aí seu pai, o marido chega, você já conta irada. A sua ira passa para o seu marido. O seu marido não vai nem no banheiro, não vai nem dar um abraço no filho, ele já cata no braço e age na ira. Cuidado, deixe seu marido chegar, se recomponha, conversa, transmite que o seu filho fez alguma coisa que não gostou, que você acha que precisou contar para o seu esposo, mas conte com calma. Estou falando isso de experiência, viu, queridos? Rir quando uma criança pronuncia uma palavra errada. Eu não falo o L, o R. Faz isso não. Não faça isso, não faça isso. Não seja desonesto com ela, desrespeitoso. Ficou claro até aqui? Amém? Próximo, por gentileza. As crianças precisam de segurança, e eu vou falar condições que criam segurança e condições que criam segurança na vida das nossas crianças. Deixa eu andar aqui. Primeira coisa, condições que criam insegurança, conflito entre os pais. Eu já dei alguns exemplos sobre isso, né? Primeira razão, segundo os estudos, de começar nas drogas, é isso, ser criado num lar que há conflito desde o dia que ele nasce. Gera uma insegurança e razões de desejo de mudar de personalidade, pressão de grupo, tudo isso é causado por conflito entre pais. Falta de disciplina adequada, permissividade, agressividade, ou é pessoa, ou permite tudo, ou é agressivo demais, ou não tem regras no comportamento, não há limites estabelecidos. Ausência, o pai, a criança sai para a escola, o pai já saiu para trabalhar. A criança chega, o pai, a hora que chega do trabalho, a criança já está dormindo. Ausência dos pais, críticas contínuas, né? Pais dão mais coisas, dão mais dinheiro do que a presença deles para os filhos. Eu já falei um pouco sobre isso. Por isso que eu não vou ficar repetindo isso. Condições que criam segurança para os nossos filhos. Segurança entre pai e mãe. Ele tem convicção que a tempestade vai passar. Eles escutam os pais falando, vai dar certo, nós vamos conseguir. Uau, eu estou no lar, né? Estou no lar que aqui a peteca não vai cair não. Vai dar certo no final. Vê o pai, o amor do pai para com a mãe, vê o amor da mãe para com o pai. Você não sabe a importância disso para os nossos filhos. Né? O amor generoso que há em nós. Pais generosos, filhos generosos amanhã. Eu tive muita dificuldade em aprender a ser generoso, porque eu fui criado... o evangelho é tão fantástico, porque a gente tem a mania, eu aprendi assim, se eu tenho pouco, não tem como eu ser generoso, porque eu já tenho pouco. Aí depois que eu conheci a história dos macedônios, que na sua profunda pobreza, chamaram Paulo e falaram, não, nós queremos ajudar as igrejas de Jerusalém. Sempre é possível ser generoso. Sempre é possível. Vocês concordam com o que eu estou dizendo? E se você e eu passarmos a avareza para os nossos filhos, eles vão aprender. Está aqui quem casou comigo, a dificuldade, né, amor, que tive de aprender a respeito de generosidade. Entender que é muito melhor do que receber. Rotina, já falamos sobre isso, unidade na família. É importante os filhos saber que o pai e a mãe não estão medindo forças, eles são uma força. Vocês conseguem entender isso? Não tem medição de força. Pai puxa para um lado, a mãe puxa para o outro, e o filho fica pensando, para onde eu vou? Com quem que eu estou? Para onde que eu vou?
Então tem um rumo, tem um alvo, tem um projeto, uma família unida, rotina, tem o culto, vai para o culto, dia de visitar a vovó, rotina, dia de orar, de ir para a escola. Isso tudo trabalha na personalidade, no caráter da nossa criança. Leva para a escolinha bíblica. Aqui tem escola bíblica. Ele vai saber que todos os dias, 9 horas aqui, 9 horas da manhã, ele tem a escola bíblica. Tem a escola bíblica. Vai chegar uma hora, às vezes, que ele não vai querer vir. Quando ele estiver grande, ele não vai se esquecer, como está escrito na palavra, de tudo que ele aprendeu na sua primeira e na segunda infância. A escola bíblica na vida das crianças é algo fantástico. Disciplina adequada, sem agressividade, sem ira, influência do toque, já falamos, né, da importância do abraço, aquele sentimento de pertencer que a gente, como pais, gera na vida da criança. Próximo. As crianças precisam de aceitação. Aceitação, querido, ela estabelece uma base sólida. Imagina uma estrutura sólida para crescimento e autoconfiança. É a criança ser aceita. Ela é aceita. Ela aceita do jeito que ela é. O caráter, a personalidade dela, o jeito que ela é. Cabeluda, careca, pouco cabelo, cabelo enrolado, cabelo liso, narizinho fino, narizinho grosso. Ela é aceita. Isso gera nela crescimento e confiança. Ela cresce estabelecida nisso. Ela cresce estabelecida nisso. Então ela lida com os bullying de forma diferente. Ela lida com as dificuldades quando ela for trabalhar numa empresa de forma diferente. Ela sabe lidar com a dureza da vida, porque lá fora não é fácil não, meu querido. Vocês sabem do que eu estou dizendo. Lá fora é difícil, mas ela é aceita, né? Mas quando a criança é depreciada, já parou para pensar a destruição que é na sua autoestima? Quando ela cresce num ambiente de total nem sei se existe desaceitação. Está falando aqui, eu estou vendo que você está balançando a cabeça aqui, ó. Eu tenho olho aqui também, ó. Pastor cria essa mania, sabe? Pastor está olhando aqui, mas tem olho aqui também. Então, a falta de aceitação, ela destrói essa autoconfiança na criança. A criança que não se sente aceita pelos pais, torna-se jovens, adultos vulneráveis à pressão destrutiva de grupo. Você não vai fazer não? Experimenta, larga de ser mole, mas você é frouxo, hein? Bebe aqui um pouquinho. Ou experimenta, é só um cigarro. Quando ela não tem essa estrutura de confiança, de autoconfiança, que se dá pela aceitação, ela vai aceitar. Ela não sabe quem ela é. Ela se sente um nada. E aí ela é aceita por aquele grupo. Aceita por aquele grupo. O que ela vai fazer? O que o grupo está falando para ela fazer. Não é que ela não te ama, mas você não gerou isso na vida dela. Ela se tornou um jovem, um adulto, sem confiança. A saúde emocional, ela depende, em primeiro lugar, da estima apropriada que temos pela nossa pessoa. Vocês não sabem o tanto que essa questão da baixa autoestima arrebenta com o ser humano. Isso é importante para a saúde emocional. Tem um desenho que alguém desenhou, não sei quem foi, um desenho mesmo. Aqui tem uma pessoa aqui e outra com a cabeça no ombro dessa pessoa. Aí sai de perto, o desenho tira essa pessoa, que é o sustento dessa outra. O que acontece com essa outra? Quebra o pescoço. Chama-se dependência emocional. Quantos são dependentes emocional de outra pessoa? Sabe o que é isso? Não tem autoconfiança, baixa autoestima. Aonde aconteceu isso? Foi criada sem fundamento de aceitação. Participou de um lar onde havia brigas, discussões, ameaças. Então a criança cresce sem saber quem ela é.
se torna. Então, quando ela encontra alguém que ela encosta, que a aceita, ela se entrega por completo. Lembra-se da mulher samaritana? Sim ou não? 5 maridos e o 6º não era. Como assim, pastor? Você lembra que o Senhor falou, se você beber dessa água que eu te dou, você nunca mais terá sede? O Senhor estava falando da dependência emocional, do vazio que aquela mulher existia dentro dela. Ela foi buscar meio-dia, por quê? No sol causticante, buscar água. Que doideira é essa? Porque ninguém ia buscar. Ela tinha vergonha de quem ela era, do que ela fazia. Por isso que ela foi nesse horário. Só que Jesus estava lá. Glória a Deus por Cristo na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Mas o Senhor não tem prazer no nosso sofrimento. As nossas crianças não têm que padecer por conta da saúde emocional debilitada. Elas não têm que padecer. Nós conhecemos o Evangelho. Nós podemos ser pais que vão passar para os nossos filhos a aceitação, confiança, a identidade estruturada, uma cognição sadia, sabe lidar em todo e qualquer ambiente. O Senhor tem poder sim para restaurar. O Senhor tem poder sim para nos libertar da dependência emocional, mas são tantas cicatrizes que ficam, são tantos prejuízos que a gente tem, que a gente não precisa. Tem um episódio que, no ano que eu vim embora, eu tinha mais ou menos 33 anos, lá em Atlanta, eu deitei no colo da minha mulher e chorei igual um menino, porque eu lembrei de uma vez que eu estava em Goiânia. Papai lidava com o time de voleibol, ele era professor de educação física. E aí chamaram a gente para tirar uma foto com ele. Eu e meu irmão, era uma padaria ali na Anhanguera. Eu não lembro do lugar, lembro da hora, lembro direitinho. Eu ia dar um beijo no lugar, e na bochecha dele, e o meu irmão ia na bochecha do outro. Do outro lado. E o meu pai deixou muito claro que ele não queria tirar aquela foto. Eu tinha 33 anos, não sei se a Polena lembra. Até hoje isso mexe comigo, porque eu não tenho mais o meu pai. Olha o tanto que é importante, eu tinha 11 anos de idade, pastor. Por conta de uma foto que meu pai deixou claro, transparecer para uma criança. A gente acha que a criança não sente, né? Ela sente quando ela não é aceita. Ela sente quando ela não é aceita. E naquele dia entrou uma farpa de Satanás. Eu sei que foi o capeta, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Naquele dia. E aí eu quero abrir um parênteses, que eu não vim para falar disso. Mas se você precisa consertar feridas que o seu pai e sua mãe gerou na sua vida, procure o seu pastor. Porque você precisa fechar ciclos para que Deus abra novos ciclos para você. Eu entendi naquele dia que eu precisava perdoar meu pai. Meu pai foi um pai fantástico. Mas aquele detalhe, aquele dia... Porque é o papel do capiroto, né, irmãos? Ele pega... E ele está trabalhando mais do que nunca nas nossas crianças. Mais do que nunca. Então nós temos que cuidar do ambiente do nosso lar. Para que seja um ambiente de aceitação, feliz, que a criança se sinta satisfeita, valorizada. Isso vai fazer com que ela se torne um adulto forte. Então a maneira como a criança ela é aceita nos primeiros anos de vida dela, na primeira e na segunda infância, determina grande parte da estima que ela tem de si mesma. E é importante isso, viu? Eu não sei se aqui alguém que está me ouvindo já teve um problema com a baixa autoestima. Se você já teve ou tem, você sabe o prejuízo que isso gera na sua vida. E os nossos filhos não têm que passar isso. Eles não precisam. Eles não precisam. Por que as crianças sentem falta de aceitação? Próximo, por favor. O que faz uma criança não se sentir aceita? Críticas constantes. A criança cria um sentimento de fracasso, rejeição, desajuste. Você só critica. Nunca tem um elogio. Comparar as crianças com outras transmite falta de aceitação. Esperar que a criança realize os sonhos. Isso aqui, irmãos,
que os pais não puderam realizar. Você tem que ser médico, porque eu tinha o sonho de ser médico, mas meu pai não deixou eu estudar. Então você vai ser médico. Pai, mas eu não quero ser. Eu quero ser professora. A professora não dá dinheiro, menino. Né? Não dá dinheiro, você tem que ser médico. O tio da Poliana, o pai dele queria que ele fosse advogado. Ele formou em direito, pegou o diploma, entregou para o avô da Poliana, está aí. Pode fazer o que você quiser. Então, para de externar. Tantos pais colocam os filhos na escolinha de futebol, sonhando que ele será o porquinho de ouro da família. Eu conheço um caso assim. 10 anos insistindo. 10 anos insistindo. Resumindo o pagode para você. O pai abandonou a família, o menino está nas drogas, não consegue, já foi 2 vezes para casa de recuperação, não consegue desvencilhar do vício, porque o pai projetou nele o quê? Você vai ficar rico, você vai para a Europa e está tudo resolvido aqui em casa. Não é responsabilidade da criança isso. A responsabilidade é nossa de pais de dar essa segurança para eles. E não esperar deles essa segurança. Está doido. Isso é danoso. A superproteção de uma criança contribui para o seu sentimento de aceitação. Eu gosto muito de uma frase que diz: é melhor um osso quebrado do que um espírito quebrado. Entenderam? Deixa a criança cair. Eu tenho alguém assim, eu conheço alguém assim. Dá até raiva em mim, eu tenho que sair de perto. O menino não pode fazer nada, o menino não pode brincar. Ele não pode correr na igreja, irmão. O pai livra ele até de bater com o menino. Já viu criança que corre? Criança que corre dá trombada. Dá galo na testa. Isso faz a criança forte. Deixe o seu filho, deixe ele viver. Superproteção não. Esperar demais do filho. Sempre mais, sempre mais. A criança chega da escola: papai, olha que eu tudo de 9 que eu tirei. Aí você pega e olha: mas eu esperava de você pelo menos 4, 10. Será que não tinha outra hora de você falar isso? Será que não tinha outro momento? Por que você não fala: parabéns, tanto de 9? Papai custava conseguir um 7. Você traz o papai 9, tantos de 9. Oh, papai, eu não estou mentindo, né? Né, professora? Eu sei que você é professora. Não é? Está de olho em mim aqui. Gente, elogia. A gente quer mais e mais, respeita. Gente, aceitação é respeitar o sentimento da criança. A presença paterna excessiva rouba a confiança dos filhos. Eu estou muito preocupado com esse exemplo que eu dei para vocês aqui. Estou muito preocupado com o que vai ser dessa criança amanhã. Vamos lá, gente, deixa eu caminhar. O que dá lugar ao sentimento de aceitação? Nós falamos o que impede a criança de se sentir aceitada. Agora, o que faz ela sentir? Reconheça o filho como único. Cada um tem a sua individualidade. Cada um aqui tem a sua individualidade. E os nossos filhos, 1, 2, 3, não importa quanto você tenha, cada um tem a sua individualidade. É diferente da sua, ele tem a dele. Ajude a criança a descobrir satisfação naquilo que ela realizar. Está na época de aprender a nadar? Faz ela gostar. Para ela entender que naquele momento ela tem que dar o melhor naquilo que ela está fazendo. Desde que a criança saiba que você a ama, que você a aprecia. Aceite os amigos do seu filho. Entende? Eu vou dar um exemplo lá em casa. O meu mais novo apaixonou por uma menina.
que a gente fez? Trouxe a menina. Porque tem hora que se eu empurrasse mais a Poliana, a menina, o que ia acontecer com ele? Homem apaixonado não presta, não, irmão. Homem apaixonado, jovem apaixonado, Jesus na causa. Aí o seu filho fez amizade com uma maloquinha que você não concorda. O que você vai fazer? Traz a maloquinha para comer pizza na sua casa. Estou falando de aceitação, viu, gente? Mantenha um relacionamento sincero com seu filho, com a sua criança. Ouça o que seu filho diz. Trate seu filho como uma pessoa de valor. Permita que seu filho cresça e se desenvolva o seu modo próprio. Do jeito que ele gosta. O meu filho mais velho não gosta de roça. O meu mais novo é apaixonado por roça. Meu filho mais velho não gosta de poeira, igual a mãe dele. Mas o mais novo gosta de poeira, gosta de ter calo na mão. Meu filho mais velho gosta de tocar bateria, ele quer estar dentro do estúdio. O sonho dele é viver de música. Eu falo, você estuda e depois você vive de música. Porque viver de música é só Jesus na causa. A criança que é sempre criticada, ela aprende a criticar. A criança que é sempre hostilizada, ela aprende a agressividade. A criança que é sempre ridicularizada, ela aprende a ser tímida. A criança que é sempre envergonhada, ela aprende a sentir culpa em tudo que ela fizer na vida. A criança que é tratada com tolerância, ela aprende a ser tolerante. A criança que é encorajada, ela aprende a ser confiante. Restaurar a confiança é um negócio desafiador. Você lembra da história de Gideão? Um homem que morava nas cavernas, que se sentia, que fazia parte da menor tribo de Israel, e que se sentia o menor da tribo de Israel. E o Senhor chama Gideão, um homem valente. Eu fico imaginando ele olhando, deve ter outro Gideão além daqui, que eu sou valente. Então, quando você encoraja a sua criança, caiu, levanta, vamos lá, meu filho, beleza, o papai já ralou demais o joelho. É mesmo, papai? Ralei demais, olha aqui. Mostra para ele os ralados. E ele levanta e enxuga o rosto e vai para a vida. Se estiver chorando, dá aquele abraço apertado. Chora, meu filho, chora. Papai, eu posso ir brincar? Vai brincar de novo. A criança que é elogiada, ela aprende a elogiar. A criança que recebe um tratamento imparcial, ela aprende também a ser imparcial, a ser justa. A criança que vive com segurança, ela aprende a ter fé no Deus que você fala para ela, porque ela está te observando. Meu filho, você tem que crer em Deus. Mas na conversa que ela escuta sua dentro de casa, ou dentro do carro, amor, não vai dar certo. O papai está falando, eu creio, eu não creio, ele não crê, como é que é esse negócio? E aqui eu tenho um negócio para falar, pais. O seu filho vai ser, a relação do seu filho com Cristo, depende da sua, hein? Estou falando da relação à primeira e segunda infância. Vai para a igreja com a sua mãe, é um efeito. Ele vê você na igreja com a mãe dele, é outro efeito. Vai orar, menino, é um efeito. Ele vê você orar, é outro efeito. Uau, deixa eu correr aqui, pastor. Estou terminando, viu? O senhor está rindo aí. As crianças, queridos, estou terminando, tá? Elas precisam ser amadas e elas precisam amar. Victor Hugo, certa vez ele disse, eu não conheço quem é esse cara não, só gostei do que ele escreveu. Vou mentir para vocês não. A suprema felicidade na vida está na convicção de que somos amados. Você gostou dessa frase? Vou repetir. A suprema felicidade na vida está na convicção de que somos amados. Por isso que é fantástico o encontro com Cristo. E eu gosto muito daquela canção. Deus me ama e o seu amor, como é que é? É tão grande, incondicional, é linda. Quando a gente entende isso. Agora já pensou, se nós adultos
somos impactados quando a gente entende que somos amados. Já pensou se uma criança cresce sabendo disso? Tendo essa convicção. A criança pequena, a maiorzinha, adolescente, o adulto solteiro, o que já é pai, casado, os idosos, todos nós precisamos e necessitamos de afeição e expressões de amor. Todos. Como pais, a maneira com que nós estendemos o nosso amor para os nossos filhos, pode atender. Afeta profundamente a sua capacidade de relação amanhã com o próximo. Afeta profundamente. Você acha que a sua filha linda vai mendigar amor de um macho lá fora, se o primeiro amor da vida dela é você, papai, e ela se sente amada por você? Você acha que o seu lindo rapaz, mamães, vai se entregar à primeira moça, se ele entende que a mamãe é apaixonada por ele? A expressão de amor está faltando. E o amor é uma reação aprendida. O amor, ele deve ser verbal e não verbal. Eu tenho que falar, mas eu também tenho que fazer. O amor pede ação. Eu poderia estar escrito lá na Bíblia que a igreja de Macedônia teve a intenção de enviar alguma coisa para as igrejas de Jerusalém. Não, mas lá está escrito o seguinte: a igreja de Macedônia abençoou, ela enviou, ela deu. O amor exige disposição para ouvir. E, olha, isso aqui é para nós adultos, para os casados. Principalmente nós homens. Nós temos que largar a mão. Sabe quando é que eu aprendi a melhorar a ouvir? No curso de psicologia. Nós homens temos uma preguiça de ouvir, não é? As mulheres querem detalhar a história para nós. A gente já entendeu a história na primeira frase. Eu não ia falar não, mas você falou. É assim ou não é? Fala logo, mulher, eu estou com sono. Quantas vezes eu fiz isso com a Poliana? Mas também ela vai deixar conversar comigo 10 horas da noite. Eu não presto 10 horas da noite. Conversa de manhã. Vocês têm mania de conversar de noite. Mas eu tenho aprendido tanto ser empático. Eu queria ter aprendido mais cedo. A empatia é algo tão maravilhoso. E se você é empático com seu filho, você não julga os sentimentos. Isso gera cura, é algo tão maravilhoso a empatia. Seja empático, escute os seus filhos, escute o seu cônjuge, escute a sua mamãe, seu papai. Dá atenção, é sinal de amor, viu? Bom, para terminarmos, Christian Nestel Bouvi disse assim: palavras elogiosas são, na verdade, quase tão necessárias para levar uma criança a ter uma vida adequada quanto os atos de bondade e afeição. O elogio sensato é para as crianças o que o sol é para as flores. Provérbios, por favor, abra sua Bíblia no capítulo 6. Sabe? Oh, Deus. Vou ser bem rápido aqui, viu, queridos? Versículo 20 e 23. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz e as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Você pode repetir bem alto, diga: as crianças precisam de disciplina. Disciplina deriva de discípulo. Adoro. A senhora está brincando comigo, né?
Só está brincando comigo. Para quebrar o gelo aqui, né, minha irmã? Tanto disciplina como discípulo tem origem no termo latino pupilo. Significa instruir, educar e treinar. Criança que não tem disciplina, ela não tem instrução, ela não tem educação e ela não tem treinamento para a vida. Disciplina envolve modelagem do caráter, encorajamento para um bom comportamento. Um bom jardineiro cultiva e poda suas plantas a fim de obter bons frutos. As ervas daninhas florescem naturalmente, sem nenhum cuidado especial. Você não precisa se preocupar em relação com as ervas daninhas, porque o mundo vai querer gerar isso na vida dos seus filhos. Mas em questão de produção na vida deles, nós precisamos, através da disciplina, podar, para que eles dêem bons frutos. Métodos de disciplina. A reação da criança à disciplina dos pais tem muito mais significado que o método usado. Põe aqui, por favor, mais. Isso, essa. E esse é o nosso final de hoje. As crianças precisam de Deus. Eu não poderia falar apenas de técnicas e não terminar falando da importância do Senhor na vida dos nossos filhos. Canon Lamb diz que as palavras religiosas só têm valor para a criança uma vez que a sua experiência no lar lhes dá significado. Vou repetir. As palavras religiosas, exemplo, meu filho, você tem que ter uma relação de intimidade com Deus. Só vai ter um efeito real na vida da criança se ela vê essa experiência no lar, através do pai e da mãe. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Salmos 127, versículo 1. Uma das primeiras orientações para os pais aparece em Deuteronômio, capítulo 6. Eu quero que você abra para a gente poder terminar. Deuteronômio 6, versículo 6 ao 9. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-os com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nas batentes das portas de sua casa e de seus portões. Aqui nesse texto, vários princípios são claros para as nossas vidas. Primeiro, a Bíblia ensina que, em primeiro lugar, nós, os próprios pais, devemos ter comunhão com o Senhor. Deus disse a respeito de Abraão em Gênesis 18, 19: pois eu o escolhi para que ordenes a seus filhos, que conserve-se os caminhos do Senhor. É o pai que tem que ter a primeira comunhão com o Senhor. E essa comunhão que um pai, você lembra o que transformou a vida de Jacó e sua família? Quando Jacó entendeu que ele precisava dar ordem para que todos os ídolos que tivessem na casa deles fossem arrancados. E foi sua mulher arrancando o ídolo e jogando fora e jogando fora. E ele volta para Betel. Betel significa o quê? Casa de Deus. Até então era um caótico a vida de Jacó e sua família. Até o momento que ele ordenou, que ele tomou uma atitude, que ele trouxe Deus para o lar dele, verdadeiramente. Que ele não ficou apenas na religiosidade. Muita coisa aconteceu na vida de Jacó. A Bíblia coloca a responsabilidade pelo treinamento religioso dos filhos diretamente a nós pais. Não é a escola bíblica em primeiro lugar. É nós pais, juntamente com a escola bíblica. Aqui é um complemento do que acontece na sua casa. Da devocional que você tem. Henry Drummond diz que o ciclo familiar é o condutor supremo do cristianismo. Significa que nós devemos conduzir as rotinas diárias da nossa família, vivendo dentro do toque divino. Eu tive muita dificuldade de entender isso. A Poliana já entendeu isso com muita facilidade, porque ela nasceu no berço evangélico. Eu não. Eu tive um encontro com Jesus com 22 anos. Então, esse negócio de devocional, isso é muito complicado para eu fazer com os meus filhos. Foi muito difícil. Agora ela fez. Ela fez.
E eu não me envergonho de falar que eu falhei. Irmão, eu não tenho vergonha de quem eu sou. Eu espero que você não fale, você que tem crianças pequenas. Tenha o seu momento de devocional com seus filhos. Tenha. Apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 1,5 diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice, e eu estou convencido que também habita em você. Ele falando para Timóteo. O que sustentou a fé do jovem José? O que sustentou a fé de Daniel na Babilônia? Onde ele aprendeu? Onde ele aprendeu? 2 Timóteo 3:14-16 diz: quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem você aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Então a Bíblia ela ensina claramente que a instrução dos pais deve ser constante e contínua. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. É o que me faz crer que não importa onde Eduardo e o Henrique estiverem, no final, o coração deles pertence ao Senhor Jesus. Porque eu e a Poliana ensinamos isso para eles. É verdade que a instrução, querido, ela é dada por meio do ensino, da transmissão e da orientação. Em especial, do exemplo. Eu corri aqui para poder terminar no tempo. Quero agradecer. Desculpa se eu falhei em algum momento. Obrigado, pastor, pela confiança. E que Deus abençoe essa igreja linda e maravilhosa. Obrigado.